Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, em Ezequiel 47. Ezequiel 47. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel. 47, vamos ler. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo de umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem à campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Engeglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Vamos orar, queridos. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que na simplicidade da Tua palavra, como é simples o Evangelho, como Jesus é simples, que tenhamos entendimento, compreensão, Senhor, para a mudança das nossas vidas, para a mudança, Senhor, para a mudança. Precisamos de mudança, de transformação. E nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito impeça qualquer atrapalho, remova qualquer atrapalho na compreensão da simplicidade da Tua palavra. E que o Teu Espírito também, Deus, impeça qualquer obstáculo para a nossa edificação, nosso crescimento, mas que sejamos alcançados, abraçados
pelo Teu Espírito para respondermos à proposta do Teu Evangelho, Senhor. Nós neutralizamos toda a força espiritual da maldade, do mal, nas regiões celestes neste momento. Em relação ao nosso ouvido, a nossa mente e o nosso coração. Nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, esse texto é extremamente rico e, por ser extremamente rico, a gente não dá conta de refletir em todo ele e extrair daí tudo aquilo que eles propõem. Mas eu quero trazer para os irmãos uma pequena reflexão devocional para nossa edificação espiritual nessa noite. Ele é um texto um tanto profético, ou seja, algo que está sendo dito, que irá se cumprir literalmente ainda, que ainda não se cumpriu. Ele foca um personagem aqui, por assim dizer, que é um mar, e esse mar não é outro senão o Mar Morto. E as águas, elas passariam por esse mar morto, onde não há vida, em espécie alguma, onde não se produz nada, e ao passar esse rio por esse mar, então tudo aquilo que é morto estaria gerando vidas. Então, olhando na perspectiva profética, isso irá acontecer ainda, mas nós olharemos dentro de uma perspectiva mais devocional. Eu me lembrei desse Mar Morto, queridos, lá numa região, numa cidade, na realidade, do Amapá, que eu tive o privilégio de estar, dessa última vez que eu estive, um lugar chamado Serra do Navio, um lugar de muito extrativismo, de minério, muitos minérios e sendo o principal dele para grande exportação, o manganês. E ali nós visitamos uma lagoa linda, linda, linda. Você pode pesquisar no Google, Lagoa Azul, no Amapá, você vai ver. Então ali ela é profunda, ela é extremamente límpida e como foi forjada ali? Eles cavaram bastante, muito para a extração do minério, e depois chegou um ponto que estava profundo demais, eles abandonaram. E dali então águas começaram a brotar e então ficou essa lagoa lá perene, ela está dentro de uma mata linda. Eu até fiz um filmezinho lá, talvez eu até poste para os irmãos, para lembrarem daquilo que eu estou dizendo agora. Só que lá não gera vida, não tem vida nenhuma lá. E eu me lembrei disso. Muito bem, queridos, mas olhando dentro de uma perspectiva devocional, queridos, primeiro, o texto diz que alguém, um homem do cordel, nós dissemos, siga o homem do cordel. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. Eu quero me referir a duas coisas: a entrada, a porta, e a casa, que na realidade é o templo. Entrada, porta, eu sou a porta. É Jesus. Jesus é o sentido máximo de toda a conjuntura da nossa fé cristã. É por Ele que nós entramos. É por meio dele que nós entramos na vida da fé. Não tem como entrar na vida da fé sem passar por Jesus.
e as águas saíam do santuário. Essas águas poderosas, milagrosas, como veremos mais à frente, saem do santuário. Santuário é sinônimo de adoração, porque é lugar da adoração, é ponto de encontro de Deus com o homem. Nós não estamos aqui à toa, e nós não adoramos essas paredes, nós não adoramos essas cadeiras, e nós não adoramos a adoração, nós não adoramos o louvor. O culto foi maravilhoso, o louvor foi maravilhoso. Nós dizemos isso, mas nós não adoramos o louvor, nós não adoramos o culto, nós não adoramos a suntuosidade das paredes do templo. Nós adoramos a Deus, e é pela adoração que as águas fluem. Elas fluem, e elas correm, e elas jorram, e elas saem, brotam de dentro de nós. Outros detalhes, queridos. Essas águas, elas começaram a formar um ribeiro e depois um rio. E houve um homem do cordel, de um cordão de medição, que levou Ezequiel nessa visão. E esse homem do cordel mediu 1000 côvados. 1000 côvados equivale, não com exatidão, mas mais ou menos 500 metros. A frente desse terreno todo talvez seja 50 metros, 40 metros. Então, a extensão desse terreno todo à frente, 40 metros. Para os irmãos terem uma noção do que seria 500 metros. O homem do cordel levou Ezequiel a entrar por 500 metros. E ele entrou, e ele andou, e as águas começaram a dar pelos tornozelos de Ezequiel, pelos artérios de Ezequiel. O que isso poderia representar para nós? O que isso poderia nos trazer como lição para nós? Uma delas é que nos artérios está o início da caminhada da fé. É ali que está a nossa mobilidade para a nossa locomoção. E está também a firmeza, porque a mobilidade dos artérios nos firma os pés, se andam para frente, para trás, para o lado. Essa mobilidade, essa flexibilidade nos dá sustentação, mas é apenas nos artérios. As águas molharam apenas até os artérios de Ezequiel. Meus queridos, é maravilhoso quando nós começamos a nossa caminhada cristã e nós começamos a perceber, com aquela empolgação, com aquela vibração por Jesus, aquela vibração do primeiro amor, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós nos convertemos,
e que nós estamos ali empolgadíssimos com Ele, e que nós percebemos que as águas começaram a dar nos nossos artelhos, e nós começamos a nossa literal caminhada da fé, a nossa literal caminhada cristã, e nós estamos empolgados, e nós estamos vivos, e nós estamos dinamizados por essas águas do Espírito, essas águas que é Jesus. E nós andamos com as águas dos artelhos, e nós estamos empolgados. E nós vibramos, e os nossos pés se molharam até os artelhos, e nós estamos nos firmando, porque os nossos amigos estão nos criticando, os nossos colegas de escola, de faculdade, estão nos criticando, e às vezes nós até passamos por momentos de cambaleamento, de reflexão: será que realmente sou certo? Mas as águas dos nossos artelhos nos firmam, e nós não queremos conversa com absolutamente nada que diz respeito a contrariar essa minha decisão de entrar no rio por 500 metros, por 1000 côvados. Eu rejeito tudo que vier contrário a isso. Mas e as menininhas? Mas e as baladas? Mas isso e aquilo? Nada, porque as águas de fato estando banhando os meus artelhos, eu sou capaz de me firmar, e não me deixar balançar por absolutamente nada, porque é Jesus sustentando os meus artelhos, e sou eu compartilhando a minha fé, a minha experiência com o meu Jesus, com o Espírito Santo que já banha os meus artelhos. Eu já compartilhei aqui, queridos, com vocês o início da minha caminhada cristã. Era apenas águas nos artelhos. Eram águas apenas nos artelhos. Mas eram águas que me faziam caminhar nas madrugadas, sozinho, sem programação da igreja, sem programação dos jovens, sem programação nenhuma, impulsionado apenas por essas águas dos artelhos, para falar de Jesus, aqueles que restavam das baladas, das noites, das noitadas. E eu era, inclusive, um tanto inconsequente. Eu não media as consequências, eu não tinha esse juízo ainda. Graças a Deus que não tinha esse juízo tão racional ao ponto de me inibir de sair e falar de Jesus. Eu falava dele na escola, independentemente do que viesse a me dizer. E eu já disse aqui para os irmãos que com 14 anos de idade, eu já preguei na igreja central onde eu me converti, no púlpito da igreja. Não tinha juízo quem me convidou, e eu costumo dizer também, eu não tinha juízo de ter aceitado. Graças a Deus, porque não tinha esse juízo inibidor. Mas só que a partir desse primeiro convite até hoje, não cessou. Mas as águas estavam apenas nos artelhos. Mas, meus queridos, nós não podemos nos contentar com isso. Precisamos seguir o homem do cordel. O homem do cordel não se contentou para mim ficar apenas nos 500 metros
nos 1000 côvados. Mediu, mas 1000 côvados. E levou Ezequiel. E Ezequiel andou mais 500 metros. E agora as águas já davam pelos joelhos. Joelhos, queridos, é outra mobilidade que nós temos no nosso corpo. Joelhos é sinônimo de intimidade com Deus, porque joelhos é sinônimo de oração. Quando se diz, por essa causa me ponho de joelhos, está querendo dizer, por essa causa eu entro na minha intimidade com Deus. Na minha individualidade, eu entro na minha intimidade com Deus. Pelos joelhos, eu sou levado à intimidade com Deus. Mas por causa da flexibilidade dos joelhos, também eu posso me levantar, não apenas dobrá-los, mas também para erguê-los, para me levar a lugares mais longínquos, a experiências maiores. Nós não podemos, queridos, nos contentar com as águas apenas nos nossos artelhos. Porque o homem do cordel nos convida a entrar mais nas águas do ribeiro. E Ezequiel então foi, não reteve, ele foi, ele entrou mais. E agora pegou um nível de intimidade com Deus. Porque as águas já davam nos joelhos. Meus queridos, nós não podemos nos contentar, repito, com águas nos artelhos. Não podemos. Muitos de nós, povo de Deus, se contenta, se converte, tem uma aguazinha ali molhando os pés, ele já está satisfeito. Ele não obedece ao homem do cordel, o convidando, medindo mais 500 metros, mais 1000 côvados para avançar, para entrar. Ele está contente, satisfeito. Ele não progride, ele não avança. Ele não avança na profundidade das águas. E por isso as ações e as reações dele são de meninos em Cristo. Como diz Hebreus, de homens carnais, meninos em Cristo, que não cresceram. Pelo tempo já eram para serem mestres, mas ainda necessitam de leite. São aquelas pessoas que se ofendem com as coisas mínimas que acontecem. Não vou mais porque alguém me falou isso. Não vou mais porque alguém não falou comigo. Não vou mais porque alguém me rejeitou. Não vou mais por causa disso, daquilo outro. Menino em Cristo, não cresceu. As águas continuam nos artelhos, ainda não tem intimidade com Deus. Porque quando se penetra na intimidade com Deus, quando as águas já estão dando nos joelhos,
Essas coisas pequenas, elas ficam de lado, elas não nos fazem mais tanta diferença, não nos causam tanto efeito, mas porque o meu coração não está nisso, a minha cabeça não está nisso, a minha alma não está mais nisso, está em Deus, na minha intimidade com Deus, na minha vida com Deus. Isso não me faz mais diferença, não sou mais carnal, não sou mais menino em Cristo. Quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino, ou seja, agia como menino, mas logo depois que vir a ser velho, desisti das coisas de menino. Essa semana, queridos, um pastor me mandou uma série de coisas, e depois ele me mandou uma surpreendente mensagem, e diz: pastor, se eu lhe ofendi com essas mensagens, com essas coisas, me desculpa, pastor. Eu falei: meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou mais menino em Cristo, eu não sou mais criança em Cristo. Coloca isso na sua cabeça. Quando eu era menino, eu discorria como menino, eu me comportava como menino, mas eu não sou mais menino. Pode ficar absolutamente tranquilo. É a mais absoluta verdade. Quando eu entro na intimidade com Deus, esse fulaninho que não me deu bola, que falou isso de mim, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, está longe, está longe, está longe. Por quê? Porque o que eu tenho em Deus e com Deus, na minha intimidade com Ele, na unção dos meus joelhos, supera tudo isso. Me tira de um estágio de carnalidade, ou seja, de meninice em Cristo, para maturidade espiritual. Mas não parou por aí, queridos. O homem do cordel mediu mais 500 metros. Mais 1000 côvados, e levou Daniel, e Ezequiel, e Ezequiel não resistiu, não relutou, não rejeitou, obedeceu. Tá bom nos joelhos, está ótimo, mas eu quero mais. Não basta isso, eu quero mais. E as águas já davam pelos lombos. Davam pelos lombos. Os lombos é a região da reprodução. Eu não quero ficar só de joelhos na contemplação, como que no monte da transfiguração. É maravilhoso estar no monte da transfiguração. É maravilhoso estar na intimidade da contemplação, me fortalecendo no Senhor, pela intimidade que eu possa ter com Ele. Mas não é só isso que Deus quer para nós. Em toda a extensão da Bíblia, queridos, em especial no Novo Testamento, a função
O objetivo do derramar e do enchimento do Espírito, da água que lhe flui, é a reprodução. Quer um exemplo? Pedro. Pedro era um homem covarde, negou a Jesus para pessoas simples. Mas depois que ele foi banhado pelo rio do Espírito no Pentecostes, esse mesmo Pedro covarde se pôs de pé, pregou uma poderosa mensagem, e ali já nasceu uma igreja com quase 3.000 almas. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Fique até que. Quando diz até que, significa depois que for revestido no Espírito, agora é para sair, não é para esperar mais. Não tem mais o que esperar. E essa mesma igreja, conhecida como igreja primitiva, reunida em oração, com os joelhos banhados pelas águas. Diz o texto lá em Atos 4 que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito e com ousadia anunciavam a palavra. Quando o homem do cordel nos leva a mais 500 metros, a mais 1000 côvados, e a água da unção banha os nossos lombos, a área da reprodução, Deus quer que nós sejamos ganhadores de almas. Deus quer que nós produzamos o reino dEle. Deus quer produção. Deus quer que deixemos de ser meros espectadores de culto ou participantes de culto para sermos reprodutores, gerarmos outras vidas, porque a água da unção chegou nos nossos lombos. E a pergunta é, queridos, para a nossa reflexão: onde é que a água do rio está nos banhando? Mas não parou por aí. Não parou por aí. Aí o Senhor, na visão do profeta Ezequiel, mediu mais 1000 côvados, e agora já era um rio que Ezequiel não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que só se podia passar a nado, só a nado, só nadando, porque por aquele rio, diz o verso 5, não se podia passar. Ou seja, a partir de agora, as águas da unção já não estão mais apenas nos artelhos. O rio do Espírito não está
apenas nos joelhos, também não só nos lombos, mas agora o rio me carrega. Agora o rio me leva. Agora eu perdi o domínio, o controle total. Agora eu sou levado pelo rio do Espírito. Eu sou navegado pelo rio do Espírito. Agora as minhas ações não são mais minhas, o meu destino não é mais meu, os meus atos não são mais meus, porque eu estou sendo levado pelo rio do Espírito. Perdi o meu controle próprio, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Agora não é só Pedro, só João, só Maria, só Valmir, agora é o rio que me conduz, é o rio que me leva. Meus queridos, literalmente falando, queridos, existem pessoas que a gente percebe claramente que nos mínimos detalhes, nas pequenas palavras que essas pessoas emitem, transmitem, falam, a gente percebe que estão sendo guiadas pelo Espírito de Deus. Coisas que na simplicidade você percebe que não é a pessoa, é Deus. Quando ela abre a boca, não é ela, é a palavra da profecia, ou seja, é a palavra que vem de Deus do alto. Porque a pessoa simplesmente já está sendo levada pelo rio do Espírito. Tudo dela agora é pelo Espírito. Quando abre a boca, não é carnalidade. Quando abre a boca com o marido, quando abre a boca com a esposa, quando abre a boca com o filho, quando abre a boca com um colega de trabalho, com o vizinho, com isso, com aquilo, para pregar, é o Espírito que fala. Porque simplesmente está sendo levada, tangida pelo rio. Pelo rio. É o rio que está levando. É o Espírito que está levando. Ela não fala mais, é o Espírito que fala por ela. Alguém quer dizer, não leve desaforo para casa? Beleza, mas é você. Porque se fosse levado pelo Espírito, seria diferente. O que eu tenho para dizer, eu digo na cara, diz, mas é você. Se fosse guiado, levado pelo Espírito, seria diferente. Agora as águas já são muito profundas, eu já perdi o controle sobre a minha vida. O rio me tomou. O rio me navegou. Não é apenas artelhos, não é apenas lombos, joelhos. Agora sou eu na minha totalidade. Inclusive, a minha boca, os meus olhos, a minha mente. Sou eu na totalidade sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor,
pelo rio do Senhor. E o texto, meus queridos, continua dizendo coisas muito extraordinárias. A Bíblia diz que essas águas, esse rio, no qual eu estou, por onde ele passar, ele vai sarar tudo aquilo que está doente. É o rio do Espírito. Você está dentro desse rio do Espírito. Você está sendo levado por esse Espírito. Você é apenas instrumento desse Espírito. E por onde você passa, você leva vida. É alguém que só pensa em se matar. Você chega e leva uma palavra de vida. E ela desiste de querer se matar. É uma confusão, uma encrenca dentro de casa. Você chega e estabelece a paz, a alegria, a harmonia. Por quê? Por causa da água do Espírito. Você está sendo levado por esse Espírito, por esse mar, por esse rio. Onde não há vida, vai gerar vida. O que tiver morto, viverá. E haverá muitos peixes, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá por onde quer que entrar esse rio. Ou seja, vai gerar abundância, vai gerar prosperidade. Queridos, prosperidade é bênção. O que não é bênção é uma coisa que eles chamam aí de teologia da prosperidade. Quando lhe ensina negociatas com Deus para se dar bem. Mas a Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Você ganha um salário mínimo, mas você é próspero nesse salário mínimo. O que é ausência de prosperidade é ganhar 10, 20 salários mínimos e viver na pindaíba, na encrenca e na confusão, e na doença, e em tudo que não presta. Onde passa o rio, gera vida e gera produtividade, gera prosperidade. E meus queridos, nesse rio por onde passa, diz o texto que há muito peixe. Muito peixe. Só que tem um detalhe, igreja. É segundo a sua espécie. Em multidão excessiva. É muito peixe. Mas é segundo a sua espécie. Então, queridos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Você sabe por quê? Porque a gente pensa, eu não sou muito conhecedor de peixe, não. Mas eu sei que tem um peixe que eu gosto muito. Aliás, na realidade,
dois, tem outros também, mas tem um peixe chamado dourada, ou filhote, que tem um sabor bem parecido, que é um peixe excelente. Ele não é cheio daqueles espinhozinhos que dá trabalho para você consumi-lo. Tem só aqueles principais ali, que nem espinhos são os ossinhos mesmo deles. Uma delícia. Mas só que na multidão excessiva de peixe, tem aqueles de uma espécie que dá trabalho. Porque se eu entender, queridos, que vou jogar a rede e vou pescar só dourada, para chegar em casa, seria maravilhoso, mas tem aqueles que dão trabalho. Tem muito espinhozinho para se tirar, até que ele seja útil para o consumo, me dá muito trabalho, muita perícia, muita atenção. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, querido. Eu posso dar mais trabalho que você, eu vou ser mais trabalho do que eu. Os nossos jovens estão prestes a soltar aí, não sei quantas células de discipulado. Nós veremos isso num dia muito especial aqui na igreja, em todo o ministério. Agora, quando você tiver com aqueles 4, 5, 6 peixinhos ali, não pense que são todos da mesma espécie. Tem um que está pronto para o consumo rapidinho. Tem outro que vai dar trabalho. Porque os peixes são segundo a sua espécie. Se nós não entendemos isso, sabe o que vai acontecer? Aqueles que têm muito espinho, que vai nos dar muito trabalho, nós iremos descartar. Eu sei disso com mais de... Eu sei disso, eu sei que é assim. Fulano é muito complicado, dá muito trabalho. E eu começo a deixá-lo de lado, a não investir mais nele, a não pagar preço por ele. Isso é pecado nosso, é negligência nossa. Deus não se agrada disso. É muitíssimo peixe, mas é segundo a espécie. E essas águas pelas quais estamos sendo navegados, precisarão produzir tudo isso em nós, por meio de nós. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé em nome de Jesus. Meus queridos, Deus não quer você, presta atenção no que eu estou falando. Deus não quer você. Presta atenção no que estou falando, porque pode ser que o homem do cordel esteja te convidando nessa noite a entrar mais 1000 côvados. Deus não quer você com as águas apenas nos artelhos. E Deus não quer você também apenas com as águas nos joelhos. É maravilhoso os artelhos, passei por isso, nos joelhos também. Quantas e quantas noites inteiras
em claro. Eu passei em oração. Meu corpo hoje não aguenta mais isso. Por mais que tenha vontade, o corpo físico não responde mais isso. Mas quantas vezes isso? Vigílias a noite inteira, completa. É maravilhoso, é. Mas Ele quer que entremos mais 1000 côvados para sermos banhados, ungidos na região da reprodução, para podermos produzir no reino. Mas também não é só isso. Deus quer matar a nossa pecaminosidade, a nossa carnalidade, a nossa concupiscência, ou seja, a nossa inclinação para o que não presta. Deus quer nos levar, nos conduzir. E esse conduzir diz respeito à geografia, para ali, para acolá, diz respeito à palavra dita, à conduta, dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, onde estivermos. Ele quer nos navegar, Ele quer nos levar. Queridos, nós só precisamos de uma coisa. O que nos cabe é apenas uma coisa. Só uma, segundo o texto, só uma coisa que nos compete. O mais tudo será pelo rio do Espírito. Só nos compete uma coisa. Foi o que coube a Ezequiel. E o que é isso, pastor? Fala logo. Nos compete obedecer ao homem do cordel. Ao homem do cordel. É 500 metros, estou indo. É mais 500, estou indo. É mais 500, estou indo. É mais 500, estou indo. Até sermos navegados pelo Espírito de Deus. Meus queridos, eu perguntaria para os irmãos. Quando que na minha cabeça passou voltar a um estado chamado Amapá, onde trabalhei por quase 10 anos, com muito sofrimento, onde enfrentei revólver, fome. Onde passou pela minha cabeça isso? Mas Deus falou para uma irmãzinha que Ele recolheu há pouco tempo, minha filha na fé. Pastor Valmir está indo embora, mas o pastor Valmir não terminou a sua missão aqui no Amapá. Ser navegado pelo Espírito é obedecer ao homem do cordel. É para onde o rio está levando. Não é forçação de barra. Como a Amanda pregou ontem, aqui, Deus tinha uma promessa para Abraão. Mas Sara e Abraão juntos quiseram dar uma mãozinha, aquilo que chama popularmente um aditório, uma colaboração para apressar o cumprimento dessa promessa. E aí a esposa de Abraão, Sara, diz: olha, deita com a nossa serva ali, tenha um filho com ela. E eu vou dizer uma coisa, queridos: homem já não é flor que se cheira, ainda recebe uma sugestão dessa da própria esposa, é para já. E foi, criou uma encrenca,
segundo a própria Amanda falou ontem, está lá. Os árabes brigando contra os israelitas. 2 irmãos, está lá até hoje, Ismael e Isaac. Nós não precisamos dar ajuda para Deus. Nós só precisamos de uma coisa: sermos conduzidos, levados pelo Espírito, pelo rio do Espírito. Só precisamos de uma coisa: obedecer o homem do cordel.